Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e este é o nosso programa Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa. Está no ar todas as quintas-feiras, às 12h30. E hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente, mas sintonizado com o título do programa, Tribuna da Saúde. Nós teremos várias pessoas fazendo perguntas, sendo entrevistadas para que a gente possa responder. E você fique atento, porque essas perguntas elas são muito importantes para você que não fez nenhuma, mas que pode perfeitamente se beneficiar com aquilo que elas perguntarem, porque tem dúvidas sobre determinadas questões, falando em termos de medicina e também de saúde. Nós vamos ver o primeiro VT, que é da Maria Roberta Feirante. Doutor Luiz Ovando, eu quero fazer uma pergunta, que eu tomo um remédio manipulado faz 9 anos, o remédio da pressão. E ele acho que não está mais fazendo efeito. Gostaria de saber se eu tenho que trocar esse remédio ou se eu posso ter que continuar. De uma maneira geral, as pessoas acreditam que tomar remédio sempre faz perder a ação, a eficácia terapêutica. Não é verdade. Maria, eu quero dizer para você que o fato do remédio ser manipulado, isso no passado, as medicações elas eram acondicionadas em comprimidos, líquido, xarope, gotas, enfim. E aí isso era feito nas farmácias chamadas de manipulação, que de uns 30 anos para cá foram resgatadas. E muitas vezes você precisa de uma dosagem um pouquinho menor ou um pouco maior, além daquilo que está disponibilizado e industrializado nas farmácias, de uma maneira geral, dentro da caixinha, dentro do vidro. E aí o médico prescreve aquela quantia específica para você e colocando, às vezes, não só um medicamento, não só uma especificação farmacêutica, mas às vezes 2 e 3 para ficar mais cômodo. Isso não quer dizer, desde que haja, inclusive, compatibilidade farmacológica, não quer dizer que você vá perder a ação do remédio no controle da sua doença específica. Sendo assim, Maria, eu quero dizer para você que não fique preocupada, continue usando a medicação. O que você tem que fazer é uma avaliação temporária. De tempo em tempo você tem que procurar o seu médico para ver se aquele remédio está controlando a pressão, se está controlando o diabetes, se está controlando a artrite, se está controlando a convulsão, enfim. É importante a avaliação de tempo em tempo conforme a orientação do médico. Isso pode ser cada mês, pode ser cada 3 meses, 6 meses ou mesmo anual. Sendo assim, o remédio funciona, não fique preocupada, continue usando. O segundo VT que nós temos hoje é da senhora Lúndia Holpert Rocha. Ela tem 63 anos e é aposentada. Vamos ver o que a dona Lúndia tem de dúvida. Doutor Luiz Ovando, eu gostaria de saber se o uso contínuo de medicamento para depressão traz danos para a saúde? Não traz dano não, dona Lúndia. O que acontece é que a depressão é uma doença que é abominada. As pessoas não querem ter depressão. Tem uma conotação religiosa, tem uma conotação social e, de uma maneira geral, cria-se muitas narrativas, vamos dizer assim. Cria-se muitas ideias sobre a depressão. Se nós olharmos, a Bíblia tem descrição de depressão. Quando Moisés escreve o Salmo 90, ele fala que as pessoas vivem apenas 70 anos, 80 anos, ele estava deprimido porque Moisés viveu 120 anos. Elias, quando estava sendo perseguido por Acabe, o rei do reino de Israel do norte, ele foi para uma caverna e ele entrou em depressão. Quando Jonas desobedeceu, inclusive, o mandamento de Deus para ir pregar em Nínive, ele também apresentou depressão. Então veja o seguinte, é sempre muito importante você entender que depressão é uma redução das terminações, ou seja, dos transmissores
principalmente da serotonina e dopamina. E aí, quando isso reduz, o nervo não é estimulado. Então, você tomando o remédio, você mantém mais tempo aquele neurotransmissor, aquela substância que faz com que, na verdade, o seu cérebro funcione numa condição melhor em termos de humor. Então, isso não dá problema. É bem verdade que o fígado metabolizando, adaptado, inclusive, à droga antidepressiva, não só o antidepressivo, mas qualquer outro remédio, e comida também pode acontecer isso, álcool pode acontecer isso, ele metaboliza mais rápido e às vezes você tem que aumentar a dose, mas isso é o médico que vai fazer. Então é importante que a senhora procure o médico e avalie. Não dá problema, continue tomando seu remédio, porque assim a senhora vai se sentir bem. O próximo VT é da dona Márcia Aparecida. Dona Márcia tem 42 anos e vamos ver qual é a dúvida da dona Márcia. Doutor Luiz, eu tenho uma dúvida sobre a telemedicina. Eu queria saber se ela vai funcionar, se presencialmente nós da comunidade temos uma dificuldade quando vamos presencialmente aos postos de saúde. Será que vai funcionar? Dona Márcia, essa pergunta é fundamental. Telemedicina. Nós estamos lá na Câmara Federal discutindo e os termos são sorrateiros. Eles são, às vezes, até uma certa armadilha. Lá, o pessoal mudou para telesaúde. Telesaúde é muito mais amplo. Talvez nós tenhamos que discutir e aprimorar muito, porque quando eu falo telesaúde, eu estou falando basicamente da saúde como um todo. E a saúde engloba muitos aspectos. Nós vamos englobar a fisioterapia, vamos englobar a nutrição, vamos englobar a psicologia, a atividade física, no caso o professor, o profissional da educação física, vamos englobar o farmacêutico. É diferente da telemedicina. A telemedicina é restrita ao médico. Então veja uma coisa, nós não podemos colocar na telemedicina aquilo que, na verdade, nós não estamos conseguindo com a medicina presencial. Eu quero dizer para você, Márcia, que o importante é o diagnóstico na medicina. E quando você chega no posto de saúde, você falou que não funciona, eu entendo isso. Nós recentemente lançamos um livro lá no SEDES da Câmara Federal, que é exatamente falando sobre atenção primária em saúde. E aí a sua questão ela é verdadeira, porque você chega na frente do médico, o diagnóstico não é feito, a doença é prorrogada, é protelada, pode complicar, enfim. E aí, vai acontecer, vai melhorar, vai resolver com a telemedicina? O computador vai assumir o papel do médico? Atrás do computador tem que ter um médico. E tem que ter um médico experiente, não adianta só a telemedicina. A telemedicina sozinha não funciona, tem que ter um médico experiente e toda uma estrutura. Então, nós estamos transferindo para a tecnologia, para a informatização da medicina, a solução de um problema que é basicamente pessoal médico. Então, eu quero dizer para você, a sua pergunta diz assim, vai funcionar ou não vai funcionar? Se o médico for bom e for reconhecido e for um clínico experiente, vai funcionar. Se não for transferido achando que vai resolver para a tecnologia, para o computador, não vai resolver. Essa é a nossa resposta. O próximo é a dona Delvair Fronio. A dona não, é seu Delvair. Desculpe, Delvair. Fronio. Delvair tem 75 anos e é taxista. Vamos ver o que ele fala. Eu queria saber se eu estou no caminho certo. Estou com 75 anos de idade, pratico exercício físico, ando muito de bicicleta, a pé também, faço uma caminhadinha, não muito, porque eu tenho um probleminha de coluna, então não dá para forçar muito, mas faço exercício para a barriga à noite em casa, uns exercícios com um pezinho leve e me sinto bem, não sinto nada. Minha diabetes é a faixa de 89, 90, pressão 12/8. Então eu queria saber com o senhor se eu estou no caminho certo para essa idade e se posso continuar fazendo exercício. Acho que devo, né? Devo fazer, né? Delvair, você é um exemplo para a comunidade. Eu quero te elogiar exatamente por isso. O que você está fazendo é exatamente o que deve ser feito pela grande maioria da população que, infelizmente, não faz.
Nós precisamos destacar aqui que Campo Grande é uma cidade urbanizada e que nós temos ciclovias, temos parques, temos academias ao ar livre. E o que nós precisamos é enfatizar um pouquinho mais a presença do profissional da educação física para que as pessoas possam verdadeiramente abraçar esse desafio da atividade física. O mundo, ele é dinâmico, o universo é dinâmico, não pode parar, você está correto. Você tem que continuar andando de bicicleta, dando a caminhada, cuidado com a coluna, não força muito, mas não deixe de pedalar. Não deixe de fazer a sua caminhada, nade também um pouco, né? Isso é muito importante. Você falou meu diabetes 89,90, talvez você não seja diabetes, ou seja, a sua glicose. A sua glicemia está em 89,90 se for em jejum. É importante nos 75 anos fazer uma avaliação um pouco mais ampla para ver se não tem aumento da glicose quando você come ou toma alguma coisa mais doce. Né? E a sua pressão excelente, 75 anos, 12/8, está excepcional, mas assim ainda é importante que pelo menos uma vez por ano você faça a sua avaliação, continue ativo, porque esse é o caminho da longevidade. Parabéns! Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos respondendo outras dúvidas da nossa população sobre saúde. Não saia daí! Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Nos acompanhe através da internet pelo portal da educativa.ms.gov.br e participe também enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, pelo site ou pelo WhatsApp 99924 2048. O programa de hoje nós já falamos, estamos no segundo bloco, nós estamos respondendo a perguntas dos nossos telespectadores que têm dúvida sobre a questão saúde, como proceder, se é correto aquilo que estão fazendo, dúvidas sobre remédios, qualquer coisa que você tiver de pergunta, dirija-se aos nossos locais de recepção, como nós já dissemos, nosso site, o telefone, e coloque a sua pergunta. Nós temos agora o VT da Marinalva. Marinalva, ela é vereadora em Carapó, tem 54 anos e tem uma dúvida. Vamos lá ouvir a dúvida da nossa vereadora Marinalva. E gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Em torno de 30 anos eu uso medicamento para hipertensão. E esses medicamentos quase não tem feito, não muda. E eu percebo nos últimos tempos uma retenção muito grande de líquido e isso tem, assim, me prejudicado a minha saúde, né? E aí eu queria perguntar para o senhor se precisa mudar esses medicamentos ou se eu devo continuar tomando ou ir a uma consulta. Muito boa pergunta da Marinalva. Eu quero dizer para você que tem a mesma dificuldade, o mesmo problema que a Marinalva apresentou. As mulheres, de uma maneira geral, quando elas passam a barreira dos 48, elas entram naquela chance de entrarem na menopausa. Algumas, 5% delas, vão até os 55 menstruando normalmente. Quando fala menstruando, é a expressão externa, né, da variação do ciclo hormonal. Então, a mulher tem a menstruação, que é o sangramento mensal, e significa que os hormônios estão funcionando. Só 5%, chega até os 55 anos. Muitas vezes, grande parte, em torno de 45 anos, já acontece isso. E aí começa a haver retenção de líquido. De uma maneira geral, o pessoal fala assim, não, é porque eu tenho pressão alta, é porque eu tenho eu tomo aquele outro remédio, eu tomo anti-inflamatório. Pode ser verdade. Mas o que acontece em relação à pressão alta que a Marinalva perguntou? A pressão alta por si só é uma artéria que faz uma vasoconstrição. E aí sobrecarrega o coração. Ela disse que faz 30 anos que toma remédio. É importante continuar tomando o remédio, Marinalva. Não deixe de fazer o tratamento adequado. Só que quando a gente usa o chamado vasodilatador, porque a pressão é vasoconstrição, quando você usa o vasodilatador, o rim diminui o fluxo.
e entende que num determinado tempo ele tem que segurar líquido, e aí as pessoas podem inchar. E isso pode acontecer com grande parte, não só das mulheres, como dos homens também. Então, por isso, a gente usa um diurético junto, porque faz parte do tratamento da pressão alta, para que haja um equilíbrio, para que perca aquele excesso de líquido que o próprio rim segura. E a gente sabe, isso é fisiológico, é normal. Então o médico tem que falar com ele, doutor, eu estou inchando. Se for mulher em termos de menopausa, tem remédio especificamente para isso, Marinalva. Leve ao seu médico essa questão, está aumentando o inchaço. Você não deve parar o remédio, tem que continuar, porque se parar, corre risco. E faça uma adaptação. O médico tem que ser desafiado a ver o que realmente está acontecendo e procurar naturalmente outras causas de edema, ou seja, de inchaço. Mas não pare o tratamento, continue firme. O nosso próximo questionamento vem da dona Cleusa, que tem 54 anos e é diarista. Vamos ver qual é a dúvida da dona Cleusa. Então, eu fiz mamografia e saiu um cistozinho no meu peito, né? Eu já fiquei meia que... Já comecei a entrar em depressão e eu mesmo coloquei a doença em mim. Mas depois de uns 3 dias eu pensei que isso era da minha cabeça. E falei, não vou, eu não tenho nada. E depois eu realmente não tinha nada. Mas e aí eu queria saber onde que eu podia estar procurando essa ajuda, né? Para saber realmente, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem alguma coisa e não espera nem o exame sair, já vai mesmo se autodiagnosticando, né? Então eu queria saber onde que a gente poderia estar procurando essa ajuda, né? Dona Cleusa, muito boa pergunta, né? Aonde que eu devo ir para ter esclarecimento? Eu quero aqui atentar para 2 aspectos. Primeiro, que a senhora teve uma informação, não foi completa, tinha um cisto, um nódulo, provavelmente um cisto, e a senhora começou a entrar em depressão, né? Entrar em depressão é inquietação, fica na angústia, mas felizmente foi esclarecido. E a senhora está certa, porque a senhora deveria receber a informação adequada, e por isso a senhora está colocando aqui que é um questionamento de muitas pessoas. Onde eu vou para ter uma informação precisa, né? Muita gente vai no benzedor, vai no curandeiro, vai aqui, vai ali e tal, mas a senhora está perguntando exatamente onde a senhora deve ir. Eu digo para a senhora que a senhora deve ir no clínico, do médico que resolve o problema e conversar com ele. Tem muitos bons clínicos no SUS, a senhora tem que descobrir, né? Os clínicos hoje estão praticamente escondidos, porque a população, de uma maneira geral, não valoriza mais o clínico, só o especialista. Então não precisa ir em especialista, senão a senhora vai esperar 6 meses para ter a sua dúvida resolvida. Procura o clínico, procura a ginecologista e obstetra do SUS, para que a senhora tenha a solução dessa dúvida, que é a questão do nódulo. E se tiver um outro problema, procura o médico do posto, ou então procure o médico da sua confiança. Essa é a minha orientação. A próxima dúvida vem da dona Maria de Fátima, que tem 64 anos, é trabalhadora rural. Vocês podem observar que a maioria dos nossos entrevistados é mulher, é composta de mulher. E os homens parece que não estão muito preocupados não, né? Mas parabéns às mulheres que têm se preocupado com a sua saúde. A dona Maria de Fátima, 64 anos, é trabalhadora rural. Vamos ouvir a dúvida da dona Maria de Fátima. Eu gostaria de saber como que eu posso fazer o tratamento, eu e o meu marido. Nós temos pré-diabetes. Esse é o problema. Pré-diabetes. O que é pré-diabetes? É aquela história, eu sou ou não sou, né? O que eu sou? É importante isso, porque o pré-diabetes é uma terminologia, é uma designação, é um nome que a gente dá para aquelas pessoas que estão ali no limiar, né? Qualquer empurrãozinho vira diabetes. Então isso significa que à medida que a gente envelhece, a gente também lida mal com a glicose, com açúcar. Portanto, a senhora e o seu esposo, dona Maria de Fátima, a recomendação que a gente faz é que comece a reduzir calorias, ou seja, açúcares, massa, doce, refrigerante, bebida alcoólica, chocolate, sorvete, reduza isso. Fique mais da frutas, verduras e legumes, mas com moderação. Porque, de uma maneira geral, as pessoas acham que fruta eu posso comer à vontade. Não, não pode, porque fruta também é caloria.
tudo no universo se transforma em calorias, se transforma em glicose. Então, se a senhora é pré-diabética, reduza a ingesta calórica, reduza a quantidade de comida. Um outro ponto importante, comece a fazer caminhada, se a senhora tem condição cardiovascular para isso. Caminhe 200 metros, 300 metros e cada semana a senhora vai aumentando 5 minutos na sua carga de caminhada. É sempre bom começar com 15 minutos. Junto o marido, vai caminhar um pouquinho. Semana seguinte, quantos dias? Pelo menos 5 dias da semana. Semana seguinte, passe para 20. Semana seguinte, 25. A outra semana, 30. E assim vai até que a senhora caminhe 1 hora por dia. Mas é sempre importante antes fazer uma avaliação cardiovascular. Se a senhora tiver hipertensão, tem que tratar. Se a senhora tiver algum problema de coração, tem que tratar. E não vai ser assombrada por um efeito adverso devido ao seu exercício. Então, pré-diabetes pode virar diabetes. Diminua peso, diminua a ingesta, faça a caminhada e se a senhora já toma o remédio, continue tomando o remédio adequadamente. Essa é a nossa orientação. Chegamos ao fim de mais um programa Tribuna da Saúde com o Dr. Luiz Ovando. Eu quero dizer para você que o nosso programa visa esclarecer dúvidas sobre saúde e medicina. E você poderá participar do nosso programa através do WhatsApp 99924-2048, todas as quintas-feiras, às 12h30, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, toda quinta-feira, às 12h30.